Amém, amém. Nos últimos domingos, duas semanas, nós temos olhado para o fruto do Espírito e temos dito que aquilo que o coração do homem pode produzir não tem nada a ver com o fruto do Espírito. E o fruto do Espírito é a única evidência da habitação do Espírito Santo dentro de nós. Então nós olhamos para alguns frutos e num desses domingos nós estávamos olhando para a paz, não é? E nós, apesar de olharmos a lista que está em Gálatas, que não é exaustiva, né? Mas estamos olhando a lista que está em Gálatas, nós sempre vamos para um outro texto onde isso é melhor explicado. Lá está a lista, mas Paulo não explica cada uma daquelas coisas. Então nós, quando estávamos falando sobre a paz, nós meditamos em Filipenses, e Paulo vai dizer que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará as nossas mentes e os nossos corações. E Paulo diz assim: digo isso não por causa, em Filipenses 4, de 11 a 13, digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver contente com toda e qualquer situação, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Então nós começamos a falar sobre esse fruto do Espírito, a paz que excede todo entendimento, e nós falamos sobre o caráter da paz, e vimos como o oposto da alegria é tristeza, mas o oposto da paz é ansiedade, é preocupação. E como não existe, apesar de existir medo que possa ser saudável e que é saudável, não existe nenhuma ansiedade boa e nenhum tipo de... porque ela é o oposto da paz. E sempre é debilitante, e mais do que isso, sempre sendo o oposto daquilo que Deus produz em nós, sempre é pecado. Então, nós podemos falar que existe um bom medo, quando você tem medo daquilo que você deve ter medo, e Deus colocou essa capacidade em nós para reagirmos de acordo com algo que realmente é uma ameaça. Mas o medo também pode se tornar pecaminoso, mas não a ansiedade, porque não existe ansiedade boa. E foi o que nós vimos o caráter da paz, vimos que nós vivemos numa cultura em que nossa educação é a melhor possível que já houve em toda a história. Nós temos todas as ferramentas tecnológicas que nossos antepassados sequer poderiam imaginar, e nós temos todos os remédios, e nós temos a maior expectativa de vida, e nós temos coisa como aposentadoria, e nós temos mais entretenimento do que qualquer outra geração. Somos saturados de diversão e recreação, e mesmo assim nenhuma outra geração planeja a sua própria morte, ou seja, pensa em se matar, ou se mata mais do que a nossa. E nós não podemos ignorar. Eu estava falando no dia como isso é possível, né? Por que isso acontece? E a verdade é que as pessoas estão morrendo por falta de esperança. É o que nós vimos, porque o secularismo, quanto mais distante de Deus uma cultura é, mais ela produz desespero. O secularismo suga a esperança da sociedade e reduz o mundo a poucas décadas. E nessas poucas décadas, tudo que a gente acha ser bom na vida, rapidamente vai se esvaindo. Ou mesmo naquela parte mais forte da nossa vida, nós não encontramos, porque esse mundo não é tão bom quanto muitas das vezes nós gostaríamos que ele fosse. Pensamos naquilo que ele poderia entregar. Então a gente viu nesse dia as 3 disciplinas da paz. Foi sobre isso que eu preguei naquele dia, porque é isso que Paulo ensina em Filipenses. As 3 disciplinas que fizeram ele aprender o que ele aprendeu. Pois bem, alguém me disse: pastor, o problema é que eu sou uma pessoa muito estressada. Então eu ouvi a palavra, mas eu tenho esse problema. Eu sou uma pessoa muito estressada.
minha vida é muito estressante. Esse é um grande problema da nossa cultura, da nossa geração. Mesmo os cristãos que dizem que de alguma maneira são guiados pela palavra de Deus, de fato não são. Não é? O que é o estresse? O estresse é um sintoma que muda, é o que diz a definição. O nosso estado de forma, muitas das vezes, indescritível. Ele pode ser caracterizado por sensações de irritação, medo, desconforto, preocupação, frustração, indignação, ansiedade, nervoso, e pode ser motivados por várias razões distintas. Segundo a Associação Americana de Psicologia, há 3 tipos de estresse: estresse agudo episódico ou estresse crônico. Além disso, existe o transtorno de estresse pós-traumático. Então você vê, nós criamos novas palavras na nossa cultura terapêutica. Muitas pessoas fingem que essas coisas podem ser combinadas com uma mente capturada pela verdade. Mas o que acontece? Você criou a palavra estresse. Todos nós estamos estressados, a vida é estressante, a cidade é estressante, tudo é estressante para nós. E aí nós colocamos um balaio cheio de pecados dentro, damos um novo nome para aquilo, e agora todos nós podemos conviver com aquilo. Podemos olhar para a palavra de Deus, podemos ver o ensino de Filipenses e dizer: isso aí só não funciona comigo porque eu tenho um problema. O meu problema é que eu sou uma pessoa estressada. E como a Associação Americana de Psicologia diz, há muitas razões pelas quais eu sou assim. Então tá bom. Então imagine quão confortável seria nossas vidas. Para me responder isso que a pessoa disse, eu acho propício falar mais a respeito disso do que eu falando a respeito da paz, que é o fruto do Espírito. Eu não quero usar só hoje, para não ter que ser longo e nem ficar preocupado com o tempo. Eu vou falar e a gente vai falando à medida que ainda for necessário. Então imagina quão confortável seria nossas vidas se a gente aprendesse a manter o ânimo ordenado em todas as circunstâncias, nosso ânimo estável. Então, tranquilos, sem perturbação, calmos, sem irritações, dispostos, animados, longe de conturbação com os dramas diários inevitáveis da vida. E que grande benefício espiritual, emocional e físico nós íamos obter. No entanto, nós não vivemos num mundo que proporcione essas coisas. E o nosso mundo não funciona assim. O nosso mundo não é fácil. Então nós ficamos estressados, porque o mundo é estressante. Não é? E nós ficamos estressados pelas circunstâncias e pelas eventualidades cotidianas da vida. Nós planejamos, somos frustrados o tempo todo, nós criamos desculpas e acomodamos nossa vida de acordo com o estresse. Porque agora nós temos essa palavra mágica, essa palavra maravilhosa, que pode fazer com que nossas racionalizações ganhem um novo nome, que se nós usássemos os nomes antigos, nós teríamos que enfrentar o fato de que nós estamos falando sobre pecados. Então eu vou dizer que eu sou uma mãe muito ocupada, eu sou uma esposa recém-casada, eu sou uma mãe de primeira viagem, eu sou um jovem tentando entrar no mercado de trabalho, ou então eu sou um estudante sob muita pressão, ou então eu tenho que enfrentar um trânsito muito difícil, e como alguém podia esperar de mim, a não ser um estresse, se eu tenho que enfrentar uma semana terrível de provas, ou uma primeira semana no novo emprego, onde tudo é estranho para mim, ou quando as contas estão atrasadas, ou quando meu primeiro filho nasceu, ou quando meu pai morreu, ou quando meu esposo morreu, ou quando a minha avó morreu, ou quando o meu carro bateu. Então é engraçado pensar que nós tivemos que criar um termo: estressado,
para descrever essa condição tão recorrente de um coração desorganizado, de um coração sem sossego, de um coração sem descanso. Só que quando a gente cria uma palavra nova, e a psicologia secular é mestra em criar 1000 palavras novas, 1000 distúrbios, 1000 transtornos, tem um para cada situação. Nós falamos assim, nós despimos o evangelho do que ele é, a palavra de Deus do que ele é, e queremos realmente colocar sobre a palavra de Deus com o nosso carimbo. Eu sou estressado, eu sou uma pessoa assim. Primeiro, o fato de alguém achar que nasceu de determinada forma não muda nada, apesar de não ser esse o nosso assunto hoje, porque todos nós nascemos pecadores e ainda assim estamos condenados. Esse argumento é ridículo para um cristão. Falar sobre como nós nascemos, se a condição de termos nascido de determinada maneira nos deixasse não culpáveis diante de Deus, então não existe culpados no mundo. Todos nós podemos dizer: Senhor, eu nasci pecador, eu nasci cego, nasceu. Então, todos nasceram assim, todos nasceram mortos em seus delitos e pecados. Em pecado me concebeu minha mãe, mas, no entanto, todos estão condenados. Apesar de não ser esse o nosso assunto, nós até usamos a expressão estar estressado como um pretexto para quê? Para raiva, para falta de contentamento. Nós usamos estressado como um pretexto para indelicadeza, para grosseria e para nossa ansiedade. A palavra serviu como a nossa propiciação, como a nossa expiação de um monte de pecados que deviam ser mortificados se nós víssemos eles como pecado, e se de fato nós acreditássemos que Jesus teve que derramar seu sangue por causa deles. Então nós usamos essa expressão, estar estressado. Essa semana eu estou muito estressado, hoje eu estou muito estressado. É uma desculpa para a nossa raiva, indelicadeza, grosseria, nossa ansiedade, e isso é óbvio, nos faz ficar doentes, faz nossa pressão subir, faz nós sentirmos 1000 coisas. Mas estar estressado não é um comportamento neutro, é uma manifestação pecaminosa de um coração inquieto, e normalmente traz consigo não só o próprio pecado em si, aquele pecado em si, traz com ele no seu bojo, um monte de outros pecados, nos quais eu escondo tudo sobre essa expressão. Eu sou uma pessoa estressada, ou eu vivo num ambiente estressante. Então o contentamento mantém o controle sobre o espírito, e não permite que paixões desgovernadas e emoções desenfreadas gerem perturbação no momento exato em que a nossa maior compostura é necessária. Quando Paulo diz: sei estar abatido, sei ser humilhado, ele estava sendo humilhado. Ele estava na cadeia como um bandido. Ele estava passando necessidades físicas, necessidades de apoio, necessidades psicológicas. E o contentamento tranquiliza o coração e leva ele a agir e falar sabiamente, mesmo quando sob provocação, por pessoas ou por situações que nós gostamos de chamar de situações estressantes. Na verdade, especialmente quando sobre essas circunstâncias é que o que Paulo está dizendo faz sentido, não é? Se estar contente em toda e qualquer situação. Então, simplesmente porque uma situação é estressante, se a gente quer usar a expressão, não de maneira nenhuma significa que você deve ou ela deve nos estressar. As situações do mundo não são criadoras de paz, são criadoras de desespero. Mas ainda assim, Jesus diz: no mundo vocês vão ter aflições. Aflições não geram paz, pelo menos não no homem natural. Mas ele diz: mas a minha paz vos dou. Do mundo aflições, de mim paz. Você vê, as situações estressantes não significa que nós devemos nos estressar. Pior do que nos estressar, o que já não devemos dizer que somos estressados, como se essa fosse uma condição. Nós sabemos que todas as nomenclaturas do secularismo é assim, o cara levanta e diz:
eu sou um alcoólatra e estou há 3 dias sem beber. Ele é alcoólatra para sempre. Todas essas coisas que nós tomamos para nós, diz sempre isso: eu sou desse jeito, isso me define. Eu posso até controlar um pouco, mas é assim que eu sou. Isso é quem eu sou. É óbvio que isso é incompatível com o que Paulo está dizendo, o que a Bíblia diz. Nossas vidas diárias são repletas de provocação, e se essas coisas têm um poder sobre nós, então elas têm um domínio sobre nós. E se elas têm um domínio sobre nós, nós não somos livres. O problema não é ser estressado, o problema não é ser sem paz, o problema não é ser desesperado. Isso é um problema, mas isso é uma coisa geral. O problema é as pessoas falarem que Cristo e essas coisas são coisas que convivem e que nada pode ser feito a respeito disso, negando tudo que a Bíblia diz a respeito de Cristo e de tudo. Então nós adoecemos, nós ficamos presas no trânsito, e isso nos deixa estressado, que gera a nossa racionalização, na falta de contentamento, nossa perturbação, nosso coração desassossegado, aí a nossa irritação, nossa grosseria, nossa falta de paciência, tudo isso é racionalizado como isso. Então a gente adoece, e isso é estressante, a gente fica preso no trânsito, a gente vai para o aeroporto, mas perde o voo porque a Brasil estava engarrafado, alguém nos magoa, alguém é grosseiro ou rude conosco em nossa casa, na rua, no supermercado, nós esquecemos um compromisso e quando lembramos, já passou da hora, e alguém se atrasa num compromisso conosco, que tinha marcado conosco, e nós permitimos que tais acontecimentos conduzam o nosso coração, dirijam o nosso coração e molde como ele funciona. Então vem a raiva, vem a impaciência, o aborrecimento, a irritação. Nós somos simplesmente... Era mais fácil dizer, como Isaías diz de um homem, quando não tem... quando é simplesmente um homem natural, ele diz: nós somos como folhas. É assim que o homem natural é. E como o vento levam as folhas, os nossos pecados nos arrebatam. Você vê, assim é o homem natural. Ele é como uma folha seca, o vento vem e leva para onde ele quiser. Nossos corações, essas pessoas estão dizendo, são assim. Cada um de nós, se realmente foi chamado por Deus, foi imediatamente matriculado numa escola que um grande puritano chamado Jeremiah Burroughs, que escreveu uma obra incrível a respeito disso, que é a escola do contentamento, ele diz. E nós costumamos pensar que o contentamento é algo que acontece conosco, ao invés de algo que nós aprendemos, e nós somos levados pelo Espírito Santo a que essa verdade transforme quem nós somos, pelo poder infinito que nos tirou da morte e nos trouxe para a vida. Nós achamos que contentamento é uma coisa que vai acontecer conosco, então a gente ora a Deus e pede às pessoas para orarem, porque nós somos talvez estressados. A gente espera o que aconteça o quê? Que o mundo funcione de uma maneira não estressante, ou que simplesmente eu fique uma pessoa meio desligada da realidade, que não perceba essas coisas acontecendo. Então nós supomos que se não somos naturalmente predispostos ao contentamento, e ninguém é, não há problema algum em aceitarmos um temperamento impetuoso, ou uma língua afiada, ou nosso descontentamento, ou nosso bom humor, ou a nossa grosseria, ou a nossa ansiedade. Nós criamos desculpas para nossos comportamentos, e nós damos nomes como estressado, como situações estressantes. Nós falamos que acreditamos na Bíblia, mas nós não pegamos só o vocabulário do humanismo secular, da psicologia secular. Esse vocabulário nos define. Da Bíblia, nós podemos ter o vocabulário, mas nada nos define lá. Se nada nos define lá, nós não somos aqueles homens. Então, nossos pais tiveram um problema para lidar com a raiva. Nossos pais tinham um problema para lidar com as situações. Nossos pais eram pessoas nervosas, estressadas. Então logo nós aceitamos o fato de que nós somos também. Quem sabe isso é uma coisa biológica que passou do nosso pai para nós. Na minha família todo mundo é assim. Todo mundo tem um pavio um pouco curto.
algumas pessoas dizem. Ou, na minha família todo mundo é muito estressado. Você vê que o pecado anda longe da mente dessas pessoas. Mas isso não é verdade. Cada um de nós, se for chamado por Deus, recebeu uma nova natureza e a partir daí começa a ser instruído pelo Espírito, através da palavra, e transformado à medida que nós contemplamos a beleza de Deus, que é a verdade da palavra de Deus em Cristo. Ou seja, contemplamos a verdade de uma maneira totalmente diferente, porque nós não contemplamos a verdade para tentar ganhar a nossa salvação ou fazermos pessoas que Deus possa amar, mas nós contemplamos a verdade em Cristo, ou seja, contemplamos a verdade já propiciados, já filhos de Deus, já regenerados. Então nós podemos olhar para a verdade, sermos moldados pela verdade, porque nós não estamos olhando para a verdade da lei, nós estamos contemplando Deus na face de Cristo, na palavra de Deus, ou seja, em tudo que Cristo fez, por todos os eleitos. E cada um de nós então aprende o contentamento, é parte essencial da vida cristã. Não se trata de uma opção. Se o Espírito habita em nós, esse é o caminho. Portanto, é inacreditável alguém ouvir a palavra de Deus e dizer: ora, mas no meu caso é muito difícil, isso não funciona muito porque eu sou estressado. Então é óbvio que na palavra de Deus nós precisamos nos empenhar em conhecer a palavra de Deus, e o Espírito Santo nos conduz tanto no desejo quanto no efetuar dessa verdade em nós. Nós devemos prestar atenção. Nós não vamos aprender a verdade de Deus enquanto dormimos ou enquanto estamos vendo televisão. Nós aprendemos a verdade de Deus enquanto estamos ali debruçados na palavra de Deus. Caso contrário, não haverá nenhuma esperança para um homem. E se ele vive a vida assim, ao longo do tempo, ele tem que admitir que nada novo se fez nele. Ele é só um ser humano, como todos os seres humanos nasceram aqui. É óbvio que a palavra de Jesus, que no mundo vocês vão ter aflições, mas em mim paz, não é para todo ser humano, é só para quem está nele. Para o resto do mundo, quando vocês têm aflição, vocês vão ficar aflitos, e vão ficar desesperados, e vão ficar sem paz. Então nós podemos aprender, mas Deus não nos conduz nisso sem nenhum esforço. Não, Ele opera o desejo em nós de enfrentarmos essas realidades, em vez de usarmos o vocabulário que vem do mundo, ou que vem da Associação Americana de Psicologia, explicando o que é estresse, o que é estressado, o que ele contém, para justificarmos o fato de que nós não parecemos com Cristo, não estamos sendo levados a nos parecer com Cristo, não estamos levados a produzir nenhum fruto do Espírito, e fingimos que o Espírito Santo habita em nós. Então mesmo o apóstolo Paulo disse que aprendeu a contentar-se. Portanto, não há nenhuma razão para supormos que você pode ter isso sem aprendizado, tanto aprendizado que Deus nos dá na palavra, como estamos nesta noite, quanto nos levando para a vida. Se essa verdade saiu das nossas mentes, através do poder do Espírito, e foi incendiada em nossos corações, como a verdade é para nós, uma delícia, mais doce do que o mel, então nós vamos experimentar. Então Paulo diz: digo isso não por causa da pobreza, porque eu aprendi a viver. Ele estava num estado de penúria. Eu aprendi a viver contente com qualquer situação, tanto ser está humilhado como também ser honrado. De tudo e de todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Está vendo? Ele está falando sobre o que o homem pode fazer. Ele está falando que ele é o templo do Espírito Santo. Ele está falando que ele nasceu de novo. Ele está falando que agora ele pode todas essas coisas. Que todas essas coisas? Experimentar contentamento na fome, ou sendo humilhado, porque ele pode tudo por causa de Cristo que habita nele. Cristo, como eu disse, não é um mestre. Agostinho dizia: olha, eu li muitas coisas boas em Platão, Sócrates, mas eu nunca li eles dizendo: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Nunca vi eles dizerem isso. Nunca vi: vinde a mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas. Vocês nunca vão ler isso em nenhum lugar. Então Paulo não diz que nasceu naturalmente contente. Ele não diz que nasceu com um temperamento que era tão
plácido, que nada o perturbava. Não, ele não diz isso, pelo contrário, Deus lhe deu muitas oportunidades para que ele aprendesse a estar contente. Então deveríamos ser encorajados por isso, pois se Paulo, grande homem da fé, aprendeu a contentar-se, é porque para todos nós isso é um aprendizado inexorável para aqueles que o Espírito Santo habita. Não é natural, ninguém é predisposto naturalmente a nenhum fruto do Espírito. Logo, não é motivo nem de vergonha de nós confessarmos que nós precisamos ser conduzidos por Deus, pela sua palavra, pelo seu poder infinito, para sermos quem devemos ser. Nós, se entendemos o Evangelho, já sabemos da nossa total incapacidade, mas ao mesmo tempo conhecemos a total capacidade de Deus e do poder infinito que Ele põe sobre aqueles que o seu Espírito habita, por causa de Cristo. As aulas são difíceis, nós partilhamos do mesmo instrutor gracioso que o apóstolo Paulo teve, mas essa linguagem do humanismo secular, ela nos tira disso tudo, porque nós resolvemos tudo dizendo que nós somos estressados, ou que nós vivemos em ambientes estressantes. E por que você precisaria de paz se um ambiente não fosse estressante? Todo mundo teria, não teria nenhuma diferença. Nosso bom e misericordioso Deus nos deu sua palavra, suas promessas, seu Espírito para nos ensinar. É inútil ter o Espírito, a palavra e a promessa, se o que nós falamos depois, nós usamos as categorias do humanismo secular para explicar que nós não somos, não vamos ser nada do que a palavra de Deus diz que Deus faria em todos aqueles que Cristo salvou. Era melhor dizer que Cristo não nos salvou. Então esses são recursos tremendos que tornam o contentamento não só alcançável, mas aquilo ao qual o Espírito Santo está levando todos aqueles que Ele chamou eficazmente. E Ele nos leva a muitas aulas, não só nos cultos, não só em nossas casas com nossas Bíblias. E nós devemos colocar com diligência o nosso coração, chamar pecado de pecado, e nunca usar palavras do vocabulário do humanismo secular para escaparmos da realidade daquilo que Deus diz. Então, em seu livro maravilhoso sobre contentamento, Jeremiah Burroughs compara o nosso progresso espiritual no aprendizado do contentamento como estar matriculado numa escola, e ele salienta que a gente devia progredir na escola do contentamento e não sermos sempre pessoas presas no jardim da infância espiritual, aprendendo o alfabeto pela milésima vez. Muitas pessoas parecem estar exatamente assim. Nada é mais frustrante do que isso. Não é assim na vida? Imagina se você tivesse que ensinar o alfabeto a uma criança pela milésima vez. Essa criança nunca vai ler, ela não consegue aprender o alfabeto. Muitas pessoas, elas podem ouvir milhares de sermões e ler todas as obras dos grandes reformadores, no final elas estão exatamente no mesmo lugar. Então aprender é mais do que meramente recitar as Escrituras, é pelo Espírito que habita em nós, com essa realidade em nós, como Paulo, eu posso todas as coisas daquele que me fortalece, aplicá-las, colocando-as em prática e nos apropriando delas como nossas, como filhos de Deus. Desse modo a gente deve ser capaz de praticar Filipenses 4, 11 a 12, e não apenas recitar, e não apenas saber que Paulo disse isso. Então, como bons alunos, temos que examinar o conteúdo e nos preparar para as avaliações que nós sabemos que virão. Deus está sempre nos ensinando a verdade, e se Deus opera a verdade em nossos corações, não há nenhuma razão para Deus não nos colocar sobre as avaliações. E eu devo alertar vocês que a maioria das avaliações de Deus não são como na escola, eles são sempre teste surpresa. Sabe assim, Deus não diz assim: olha, amanhã, 3 horas da tarde, alguém vai te tratar com grosseria, então se prepare, leia um pouco mais de Filipenses, porque será uma dura prova. Não tem isso. Na escola de Deus, na escola dos filhos de Deus, as provas são sempre de surpresa. Nós nunca sabemos quando elas vão ser aplicadas. Contudo, quando Deus nos dá um teste, Ele sempre, o Espírito dele está sempre em nós, operando todas
essas verdades, quando nossos corações realmente foram capturadas pela verdade de Deus. Então pense nisso, Ele nunca nos abandona, não é? Sempre permanece conosco, em cada prova, nos concedemos todo o poder que nós precisamos. É isso que Paulo está dizendo, que Ele pode todas as coisas naquele que fortalece Ele. Você vê, Paulo não está nisso sozinho. É certo que se passarmos em um teste, prosseguiremos, e matérias mais difíceis virão, mas nós sempre somos conduzidos nisso em paz, porque você vê, nós não estamos tentando nos salvar, nós estamos sendo transformados assim porque nós fomos salvos. Nós não estamos sobre a ideia de que a falha num desses testes faz com que nós não sejamos dignos de ser salvos. Nós não somos dignos de ser salvos em momento algum, mas os nossos corações estão totalmente constrangidos pelo amor a Cristo. Então as falhas, elas são muito mais duras para nós do que para o fora da realidade legalista, que acha que realmente pode honrar, agradar a Deus e ganhar um lugar no céu por aquilo que ele faz. Então por isso a nossa busca por contentamento a cada prova, o nosso grande anseio é honrar Deus. Cada teste surpresa é uma oportunidade de colocarmos em prática tudo aquilo que mostra que Deus é totalmente glorioso, totalmente satisfatório e totalmente suficiente. Então, quando dominamos a matéria, podemos seguir em frente para o próximo nível de crescimento em Cristo. É isso que Paulo chama de um outro grau de glória, de um grau de glória para outro grau de glória. Se parecer mais com Cristo é galgar esses graus de glória que nos faz o quê? Mais humildes, mais dependentes, mais sensíveis. Então, para dar início a isso, que não dá para a gente ver hoje, nós precisamos de uma definição, e em vez de pegar definições de dicionário, é melhor nós ficarmos com uma definição simples, que nós podemos lembrar e que flui da Bíblia, com poucas palavras. Contentamento é uma profunda satisfação na vontade de Deus. É sobre isso que Paulo está dizendo. Não adianta você usar uma palavra do humanismo secular, da Associação Americana de Psicologia, para simplesmente dizer que você é uma pessoa que não tem nenhum contentamento profundo e nenhuma satisfação em Deus, e achar que isso te deixa numa situação boa. Então, se a gente voltar à passagem de Filipenses por um instante, Paulo diz: está satisfeito quando está com fome ou quando ele tem abundância, satisfeito quando tem escassez e satisfeito quando nada necessita, satisfeito quando é humilhado e satisfeito quando ele é honrado, de tal maneira que essas coisas não mudam, não conduzem ele. Não são situações estressantes ou boas que estão conduzindo o seu coração. Ele diz que está satisfeito em todos os lugares e em todas as situações. Eu deixo claro que não é nada que ele julgue, ser satisfatório. Por quê? Porque ele entende que Deus o colocou naquela situação. Ele não está dizendo que todas as situações são iguais, que passar fome é igual a ter comida, que estar nu é igual a ter roupa. O que ele está dizendo é que ele sempre sabe que todas as situações que ele está, é a situação que Deus o colocou. E ele sabe que cada situação, não importa quão difícil seja, Deus está agindo em favor dele e para a glória de Deus. Ou seja, Deus está agindo em favor de Paulo e para a sua própria glória. Essa compreensão nos ajuda a interpretarmos aquilo que acontece conosco como algo projetado por nosso bom Pai. Ele quer e Ele está fazendo com que nós nos parecemos mais com o seu Filho, que é exatamente como Ele é. A gente nunca deve pensar em Deus Pai de uma maneira diferente de Cristo. Tudo que Cristo é o que o Pai é. Se você quer saber como o Pai é, então olhe para o que Cristo é. Cristo é manso? O Pai é manso. Cristo estava pronto a obedecer, se humilhar e morrer na cruz? O Pai também. Porque Cristo é a exata expressão do Pai. Não há nada que
Cristo fizesse que não seja exatamente o que o Pai fizesse. Não há nenhuma reação de Cristo ou nenhuma coisa que Cristo faça que não seja exatamente o que o Pai faria, ou o Espírito, na mesma situação. Então, dificuldades não são por acaso, elas nos desenvolvem, o crescimento é mais rápido quando admitimos as dificuldades com contentamento. Quando nós, em vez de falarmos que somos pessoas estressadas e o mundo é estressante, o que é o óbvio, não é? O contentamento não está listado. Como eu disse, na verdade isso aqui é só uma resposta, por causa eu estou pregando a respeito do fruto do Espírito, que está em Gálatas 5, 22 a 23. Mas você vê, o contentamento não é algo que está lá como um fruto do Espírito, porque aquela lista não é exaustiva, mas o contentamento, ele porque é o fruto do Espírito. O contentamento é amoroso, o contentamento é alegre, o contentamento é pacífico, o contentamento é longânimo, o contentamento é benigno, o contentamento é bondoso, o contentamento é fiel, o contentamento é manso, o contentamento tem controle de si mesmo. Esse fruto não é algo que nós mesmos geramos, nenhuma dessas coisas, a paz, a alegria, é por isso que o nome é fruto do Espírito. O que nós geramos, o que o homem natural gera, então, são obras da carne, nós sabemos quais são, e o estresse vai estar lá, porque é só uma palavra bonita para todas aquelas coisas feias que o fruto que a obra da carne é. Então, da mesma forma, ele é a fonte de todo o nosso contentamento. Por isso que Paulo, ao falar sobre isso, diz que ele podia tudo naquele que fortalecia ele. Então a condição natural do homem certamente não é de ter contentamento. O homem natural, ele não está contente nunca. Nós, criaturas, conseguimos encontrar muitos motivos para reclamar das mais variadas circunstâncias. Até mesmo as melhores situações parecem deixar a desejar para nós. Nós reclamamos se está muito calor, se está muito frio. No Facebook, metade do que se escreve hoje é sobre o calor no Rio de Janeiro, no Brasil, o que é inútil. É inacreditável você morar num país tropical, estar no verão e simplesmente reclamar que está calor. É como morar na Sibéria e ficar reclamando que lá é frio. Então, a gente reclama se está muito calor, muito frio, a gente reclama se a gente é muito baixo, então se a gente é muito alto, se é muita quantidade ou se é quantidade pouca demais. A gente reclama se é muito cedo ou se é muito tarde. A gente se reclama se está muito molhado ou se está muito seco, se está chovendo muito ou se está muito tempo sem chover. E Paulo aprendeu a ter um controle sobre o seu próprio espírito em cada situação da vida, é o que ele está falando. Ele sabia que Deus estava realmente controlando tudo para o bem e para conformá-lo à imagem de Cristo, apesar dessa ser uma expressão que todo mundo adora falar, porque ela virou, sei lá, arroz de festa. Deus está no controle, Deus está no controle. Então, se isso é verdade, então paz, alegria, contentamento, todas essas coisas deviam estar lá, porque senão essa palavra não tem nenhum significado, não é? Então ele sabia realmente que Deus estava, e por esse motivo Paulo estava satisfeito com tudo que Deus realiza, mas como ele exerce controle sobre o seu espírito de modo a concordar e se satisfazer com a vontade de Deus? Por que Paulo não ficou estressado? Será que é fácil ficar preso? Será que é fácil passar fome? Será que é fácil ficar acorrentado em soldados todo o tempo? Será que é fácil não ter privacidade? Será que é fácil estar num lugar imundo, sem as condições de higiene adequadas? Será que o ambiente em que ele viveu a maior parte do tempo não era extremamente estressante? Então, de que forma nós, assim como Paulo, podemos ter corações contentes em todas as circunstâncias? É sobre isso que nós estamos falando. Nós estamos falando sobre as 3 disciplinas da paz que o apóstolo Paulo ensina. Mas alguém pode pegar as 3 disciplinas da paz de Filipenses e dizer, e colocar um carimbo em cima de toda a verdade de Deus: eu sou uma pessoa estressada. Então, antes de prosseguir, a gente tem que fazer uma rápida pesquisa sobre algumas das dificuldades de Paulo, para vermos se ele realmente sabia do que estava falando, se ele realmente entendia o que era um ambiente estressante. Não é? Paulo diz assim: 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos uma. Fui 3 vezes fustigado com vara, 1 vez apedrejado, em naufrágio 3 vezes, 1 noite e 1 dia passei na voragem do mar, em jornada muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores,
em perigos entre os patrícios, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, com muito frio e nu, além de coisas exteriores ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas, 2 Coríntios 11, 24 a 28. Esse é o mesmo homem que diz: digo isso não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente com toda e qualquer situação. Filipenses 4:11. Que coisa extraordinária, como é que ele consegue? Então, aqui está a resposta: tudo posso naquele que me fortalece. A resposta é o Evangelho. É o Evangelho. Sem Cristo não há contentamento, é o que o Paulo diz. Se você quer ter contentamento, tenha Cristo. Agora, não tenha Cristo e diga que o contentamento não acontece porque você é estressado, e sem contentamento não há descanso, sem contentamento não há paz. Mas através de Cristo, ele diz: nisso tudo que eu vivi, eu então tive paz, eu tive contentamento. Podemos realizar essa tarefa que ao ser humano seria impossível se nós estivéssemos entregues a nós mesmos. Então nós nos matriculamos em uma aula sobre contentamento, e isso não é como se matricular na aula de inglês, espanhol, qualquer coisa. Aprender a se contentar requer algo sobrenatural, mas ser cristão é algo sobrenatural. É sair da morte para a vida. É ouvir Jesus dizendo para Nicodemos: necessário vos é nascer de novo. As coisas velhas passaram, e tudo se fez novo. Nós estávamos mortos em delitos e pecado, e Ele nos ressuscitou juntamente com Cristo. Então não há outro caminho. Contentamento não é tornar-se endurecido, nem indiferente ao que acontece, não é não se importar com nada, não é ser estoico, nem mesmo reprimir as nossas emoções para engolirmos sapos. Contentamento é o resultado de uma força espiritual que vem diretamente de Cristo para nós, pelo Evangelho. O contentamento é a habilidade de permanecer satisfeito com a vontade de Deus em todas as circunstâncias. É isso. E é isso que Jesus era. Jesus estava satisfeito com a vontade do Pai em toda e qualquer circunstância. Circunstâncias muito piores do que se você realmente está em Cristo vai experimentar em toda a sua vida, ou por toda a eternidade. Então, apesar de ser simples de entender, não é algo fácil. Essa é a razão por que precisamos de lições. E eu hoje, em vez de falar sobre essas lições, eu quero mostrar como, nesses minutos que estão faltando, como isso simplesmente é ser levado a ser como Deus Pai, e ser como Cristo. Então, olhe para o contentamento do Deus Pai. Nós, quando olhamos para Deus como o próprio exemplo disso, o que Deus Pai nos dá em seu próprio caráter, como nos dá em seu próprio Filho, que é a expressão do que Ele é, nós somos levados pelo Espírito Santo, nós que já estamos em Cristo, salvos, levados a nos parecer cada vez mais com Ele. Quando Deus criou o mundo, Ele declarou que a sua obra era boa a cada dia, Ele ficou satisfeito. Depois da criação da luz, no primeiro dia, em Gênesis 1:4, diz assim: e viu Deus que a luz era boa. E ao final da obra, de cada dia subsequente, o texto diz: e viu Deus que isso era bom. Gênesis 1:10, 13, 18, 21, 25. Por fim, no verso 31, diz assim: viu Deus tudo quanto fizera, e eis que era muito bom. Ele estava muito contente, estava muito satisfeito. Deus estava satisfeito com a sua obra e contente com o seu trabalho, então Ele descansou. Você vê, a partir disso você aprende que o contentamento é que conduz ao descanso. Quando Jesus diz assim: vinde a mim e vocês vão encontrar descanso para as vossas almas, Ele está dizendo o seguinte: vocês vão ficar satisfeitos, vocês vão estar totalmente contentes, vocês vão encontrar contentamento. Então vocês vão fazer o quê? Quando alguém está satisfeito, alguém descansa. Então o contentamento conduz ao descanso. A falta de descanso, a falta de paz, o desespero, todas as outras coisas que nós temos um nome bonito como estresse para expressar, é a falta disso. Todos nós lembramos da grande exceção quando Deus diz: não é bom que o homem esteja só. Então
Ele providenciou isso, e ele solucionou esse problema criando a mulher. Mas vamos combinar, a mulher não estava contente, e então ela sucumbiu à tentação. É o primeiro momento que a gente vê falta de contentamento. Se estivesse contente com tudo que Deus lhe havia dado, ela não teria apanhado fruto. Então, o descontentamento, além de ser pecado, é o solo fértil para o plantio de toda espécie de desejos ilícitos. Agora você vê, considere tudo que Eva tinha. Eva vivia no paraíso. Ela vivia onde, falsamente, você diz que se tudo fosse perfeito, você teria contentamento. Não, nós temos contentamento quando Deus é suficiente para nós. É por isso que Paulo tinha contentamento. Ele não estava no paraíso, mas Eva estava. Mas Eva não estava só no paraíso, Eva tinha um marido perfeito. Vocês já imaginaram o que é isso? Eva foi a única mulher que teve um marido perfeito. Um marido que nunca cometeu um pecado, que nunca fez nada errado, nunca disse a palavra errada, nunca teve a intenção errada com ela. Eva estava casada com um cara perfeito no paraíso. Então, paraíso, marido perfeito, e ela tinha comunhão de Deus. Agora, se alguém desfrutou das circunstâncias perfeitas, foi Eva. Paraíso, marido perfeito, Deus. Ainda assim, a tentação de estar descontente foi demais. Você vê que não estar contente é o coração do mal, não é? Daí ela se distanciou de Deus, se distanciou do seu marido e escolheu fazer exatamente o oposto a tudo em que estava no ambiente em que nós pensamos devia estar satisfeito, devia estar contente. Então Deus reverteu isso de forma surpreendente, maravilhosa, e colocou inimizade entre a mulher e a semente da mulher, porque ele tinha decretado lá na eternidade que seu filho seria um homem, e esse era o plano eterno de Deus, para manifestar a glória da sua graça. E apesar de Eva, em sua desobediência, ter escolhido seguir a serpente, Deus trouxe de volta aqueles que ele escolheu, apartando todos eles que ele escolheu das escolhas fatais dos seus próprios corações, e com efeito Deus reverteu a situação uma vez por todas através do evangelho da graça. E é isso que Paulo está experimentando, a reversão daquilo que nem no paraíso o homem pôde ter. Paraíso perfeito, marido perfeito, comunhão com Deus, e ela não estava contente. Agora nós temos um homem na cadeia, preso, sem nenhuma das condições perfeitas, e diz: eu estou contente. Então o relato da criação expõe outro aspecto do contentamento divino. Deus é perfeito, e todas as suas obras são perfeitas. Perfeitas no sentido em que elas expressam exatamente aquilo que Deus queria que elas expressassem. Não perfeitas no sentido de que elas expressam perfeitamente quem Deus é. Nada criado pode expressar perfeitamente quem Deus é, porque Deus é infinito. Tudo que é criado é finito e tem limitações. Então, por exemplo, Deuteronômio 32:4 diz assim: eis a rocha, suas obras são perfeitas, porque todos os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade e não há nele injustiça, é justo e reto. Porque é perfeito, Deus poderia ter desejado mais perfeição. Imagine, Deus podia nunca estar satisfeito. Deus, olha a quantidade de animais que existe, é incrível, a quantidade de animais que existe é inacreditável. Só a quantidade de besouro que existe é inacreditável. Tem que ter muita criatividade para criar tantos besouros. É o bicho que existe mais da mesma espécie, diferentes besouros. Sabe? Quem perderia tempo para criar tantos besouros? Nós ficamos pensando, né? Mas você imagina, ele poderia ter desejado mais perfeição, e Deus podia pensar: não, mas eu podia criar mais um tipo de peixe, assim, eu podia criar mais um tipo de besouro, porque está certo, milhares de tipos diferentes, mas eu estou com uma ideia de um besouro aqui, que podia ser feito. Ou então Deus podia dizer assim: poxa, está aí o mundo, né? Está aí um mundo aí, mas eu podia fazer mais uma montanha ali. Eu acho que mais umas 3 cachoeiras lá. Quem sabe
no universo, eu podia fazer mais uma nebulosa naquele canto, mais uma cordilheira, só esses oceanos, por que não podia fazer mais um? Não podia fazer mais oceano. Deus criou milhões de cores, mas Deus podia nunca acabar pensando, podia criar umas cores, podia criar uma paleta mais variada de cores do que esse que eu criei. Mas ele ficou satisfeito com a sua criação. Ele não necessitou de nada mais. Então a Bíblia diz que ele descansou. Ele não parou a criação e ficou, puxa vida, mas tinha aquele peixe que podia ter feito peixe, aquele, mais um só, não é? Por vezes nós nos iludimos pensando que ser perfeccionista é ter um bom traço de caráter, mas não é. Esse rótulo traz um problema e tentação. Um suposto perfeccionista nunca está satisfeito com o seu trabalho, não é? Ou com o trabalho dos outros. Na verdade, ele nunca está satisfeito. Poderia ser sempre melhor, ou seja, ele nunca, para ele é o suficiente. Se Deus é perfeito, mas você vê, ele não é perfeccionista, porque para essa pessoa o mundo nunca está pronto. Ele sempre pensa, mais uma montanha, não é? Mais um lago, mais um tipo de planta, então nunca é bastante, ou porque o trabalho nunca alcança os padrões perfeccionistas que ele inventou, e ele pode desistir completamente e usar seu pretenso padrão de perfeição como desculpa e preguiça, não é? Ou para o fracasso. A pessoa pode dizer, eu sou tão perfeccionista que vai levar tempo demais para me fazer isso, então eu não vou fazer, porque eu sou assim, ou faço maravilhoso, então não faço, ou então está sempre insatisfeito com tudo. Então o perfeccionismo é auto-engano. Na ocasião em que um perfeccionista pensa que atingiu e que realizou algo perfeitamente, ele só está sendo orgulhoso. Ele não é perfeito. Portanto, nada que ele faz, de fato, é perfeito. Quando ele pensa que alcançou algo que está no padrão do perfeccionista, ele só está sendo orgulhoso e cheio de autossatisfação. Todas essas reações são ímpias. E são reações do descontentamento. Então, sendo criatura, nós devemos aprender a encontrar nossa verdadeira satisfação em nosso Deus, nosso Criador. E assim nós vamos poder estar satisfeitos com o nosso trabalho, que sempre é imperfeito, com o que a gente faz, que sempre é imperfeito. Desse modo, nós podemos oferecer nossa vida a Deus, sabendo que ela é imperfeita, ainda que diariamente santificados pelo Espírito. Nós podemos viver diante dele com gratidão, porque sabemos que ele está satisfeito conosco em seu perfeito Filho. E dessa forma nós podemos descansar, porque só Deus é perfeito. Todas as obras de Deus são perfeitas somente no sentido em que elas expressem aquilo que ele intentou expressar com elas. Mas elas nunca vão expressar totalmente o que Deus é. Nada pode fazer isso, a não ser o Filho expressar perfeitamente o Pai. Quando pensamos que podemos ser perfeitos, nós somos pessoas cegas. Além disso, Deus estava simplesmente satisfeito com Cristo e com tudo que ele fez. Os evangelhos relatam duas ocasiões em que Deus fala audivelmente sobre o seu Filho. A primeira era no batismo, nós meditamos há pouco tempo sobre isso aqui, e ele diz assim em Mateus 3,17: e eis uma voz dos céus que dizia: este é o meu Filho amado, em quem eu estou satisfeito. E 3 evangelhos relatam uma voz vinda de uma nuvem no momento da transfiguração. Mateus 17,5, Marcos 9,7, Lucas 9,35. E todos relatam uma voz dizendo: este é o meu Filho amado, a ele ouvi. E Mateus acrescenta: em quem eu estou totalmente satisfeito. Isso tudo revela a identificação e a satisfação de Deus com o seu Filho Jesus. Você vê, Deus descansou no 7º dia porque ele estava satisfeito, porque ele estava contente. Deus está completamente satisfeito em Cristo. O Filho é amado do Pai, o Pai fala com a voz audível de satisfação e de agrado em seu Filho, e que vislumbre maravilhoso do contentamento do Pai com o seu Filho é dado a nós. Então você vê, esse é o traço, todo fruto do Espírito é um traço daquilo que Deus é.
Deus é perfeito, mas Ele não é perfeccionista como o ser humano que é um traço do seu pecado. Ele criou o mundo e disse: bom, estou satisfeito. Quando a Bíblia diz que Deus descansou, não é porque Deus estava cansado, é porque Ele estava satisfeito, é porque estava ótimo. O próprio Jesus nos oferece um outro exemplo perfeito de contentamento. Enquanto encarava a sua prisão, crucificação iminentes, ele no jardim do Getsêmani suou sangue, olhando para estar debaixo da ira infinita do Pai, e a Bíblia diz que triste e angustiado sobre essa perspectiva da ira e da quebra daquela comunhão e do fluir não de nenhuma ira, mas somente de amor sobre ele durante toda a eternidade. Através disso a gente aprende que tristeza não é contraditória com contentamento. Ou seja, Jesus não podia achar bom estar separado do Pai, ou a ira do Pai estar sobre ele. Mas Jesus lutou então em oração diante de Deus, se havia outro caminho para o propósito final do Pai, que não esse. Não obstante, ele, isso tudo é para nos ensinar isso, né? A oração termina: seja feita a tua vontade. Ou seja, eu estou satisfeito com a tua vontade. Não quer dizer que não há aflição na tua vontade, não quer dizer que não há o cálice. Desse ponto em diante, Jesus esteve no controle de si mesmo. Você não vai ver mais ele tenso, nervoso. Você vai ver ele num completo controle de si mesmo. Ele estava satisfeito com a vontade do Pai. É isso. Quando ele foi preso, ele não resistiu. Quando ele foi caluniado, ele não respondeu. Quando ele foi zombado, ele permaneceu no controle de si mesmo. Nenhuma dessas coisas são coisas boas em si mesmas, não é? Ele foi à cruz contente e determinado, não com a zombaria, não com os pecados daquelas pessoas. Ele estava contente e satisfeito com a vontade do Pai, que era aquela. Paulo usa esse exemplo do sofrimento de Cristo para nos admoestar aqui mesmo, em Filipenses, assim: nada façais por partidarismo e vanglória, mas por humildade, considerando cada um dos outros superiores a si mesmo. Grande parte da falta de contentamento é porque isso é um problema, né, para nós. Então, nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, também cada qual o que é dos outros, tendo em vós. Como é que Paulo poderia dar um exemplo melhor? O mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homem, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Cristo encontrou contentamento por meio da humildade e da obediência. Ele se submeteu a Deus e foi à cruz espontaneamente por nós. Sua glorificação e exaltação que resultaram disso é a nossa salvação. Ele estava contente com o propósito do Pai para ele, mesmo ele sendo Deus. Portanto, no centro do Evangelho estão um pai e um filho satisfeitos, um pai e um filho contentes, com a situação mais terrível que você possa imaginar. Portanto, o contentamento é o centro do Evangelho. É por isso que o Evangelho traz descanso. Deus estava satisfeito com o que Ele criou. Você vê, Ele não ficou pensando em mais montanhas, mais rios, mais peixes. Ele estava satisfeito, então Ele descansou. Sempre quem está satisfeito, descansa. O que Paulo está dizendo para nós é: eu estou satisfeito em Deus, eu estou satisfeito com a vontade de Deus, então eu sei estar em todas as situações. O contentamento é isso. Você não foge disso usando a palavra que os
psicólogos definem como estresse para a sua vida. Você não foge disso. O pai estava contente em enviar o seu filho. Ele não fez isso descontente. Para morrer por nós, para mostrar a glória infinita das belezas que ele contemplava em seu filho eternamente, sacrificando seu único filho amado, em quem estava completamente satisfeito. O filho estava contente em ser o sacrifício por nós. E nós somos chamados e somos levados pelo Espírito a ser assim, satisfeitos, contentes, e então nós descansamos. Devemos ser obedientes e humildes. Ambas coisas são companheiras necessárias do contentamento e da satisfação. Jesus estava contente em se humilhar, ou seja, em ser humilde e se submeter à vontade do Pai. E porque ele estava contente com isso, ele poderia enfrentar todas aquelas coisas com contentamento. Ele podia estar no controle de si mesmo, nas situações mais terríveis em relação aos homens, e depois pior, na situação mais terrível, debaixo da ira de Deus. A ambição egoísta opera a partir do descontentamento e de uma necessidade de estar em destaque, numa posição que nós não merecemos estar. Jesus estava disposto a abrir mão da posição ou dos privilégios da posição que ele realmente tinha. Então a presunção pensa apenas em si mesmo e opera a partir do orgulho e da vaidade. Não adianta nós colocarmos uma nova nomenclatura a respeito disso. Se queremos ser levados pelo Espírito a imitar a mente de Cristo, e Paulo disse que se você é cristão, nós temos a mente de Cristo, nós devemos estar mais preocupados com aquilo que Deus quer fazer e com os outros do que conosco mesmo. Não podemos nos colocar nossos desejos em primeiro plano em nossas mentes. E é exatamente de uma situação oposta a essa que vem todo o descontentamento, e aí toda a aflição, e toda a ideia de que nós não devemos estar na situação que nós estamos, e não estarmos contentes com a situação que Deus determinou nós vivermos, quando na verdade a gente canta e se deleita no fato de Deus ter feito um plano que faz o seu filho morrer carregando a minha culpa e debaixo da ira de Deus, estando contente para isso, achando isso maravilhoso, quando eu mesmo, que devia estar totalmente capturado pela beleza e constrangido por esse amor, estou descontente e encontro uma palavra no humanismo secular para dormir em paz com o meu pecado. Mas eu não vou poder morrer em paz com o meu pecado. Na verdade, é a razão de eu não ter paz em momento algum. Se desejamos encontrar contentamento, a humildade na forma com que nós pensamos, sobretudo, deve ser essa característica reinante. É o que Paulo está dizendo. Se queremos ser como Cristo, nós devemos tomar a forma de servo. Nós devemos pensar como Deus quer ser honrado nessa situação. E se Ele for honrado nessa situação, então eu vou estar contente. Ou seja, Paulo diz: eu estou contente em toda a situação, porque eu sei que Deus me colocou nela para me tornar mais como seu filho, e honrá-lo, e mostrar o seu valor, e mostrar a sua beleza. E Jesus fez isso, se tornando homem, se humilhando e morrendo, em morte de cruz. Ele estava no controle de si mesmo, porque ele estava contente com a vontade do Pai. Então nós sabemos que o Pai ama o seu Filho, e sabemos que o Filho ama o Pai. Em João 10, 17, diz assim: por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Jesus obedeceu a Deus espontaneamente. Ele é Deus Todo-Poderoso, mas é porque ele sempre estava contente em fazer a vontade do Pai. Ele estava contente em dar a sua vida, então a sua vida não podia ser tirada dele, mas ele ia entregar. Da mesma forma, nós também devemos optar por obedecer e seguir assim a Deus. É o que Paulo está dizendo. É a isso que o Espírito Santo me capacita. É nisso que consiste a nossa liberdade. Quando recusamos, quando somos guiados por nossos próprios desejos, não é de admirar que o descanso e o contentamento se apartem de nós. Como eu disse, nunca o problema de contentamento é um problema do mundo, é um problema de Deus, é um problema dos nossos corações e Deus. Eva tinha o paraíso, Eva tinha o marido perfeito, e Eva não estava contente.
Quando seguimos Cristo em obediência e humildade, encontramos descanso para as nossas almas. Por quê? Porque nós encontramos contentamento, nós ficamos satisfeitos. E nunca a gente vai descansar até estar satisfeito. O pai estava contente com a sua obra, então a Bíblia diz, no 7º dia, ele descansou. Jesus estava contente com a sua obra, mesmo sabendo que ela lhe custaria. Então Hebreus 12:2 diz, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está agora sentado à destra do trono de Deus. Jesus manteve seus olhos fixos na vontade do Pai, mesmo odiando a ignomínia. Ele não amou a ignomínia, não achou boa a ignomínia, não era isso, é que isso glorificaria o Pai, então ele estava contente com isso. A ignomínia, a Bíblia diz, ele não fez caso dela. Jesus manteve seus olhos fixos aonde devia, ele encontrou contentamento na pior circunstância de toda a história da humanidade. Nem os seres humanos no inferno vão experimentar o que Jesus experimentou, porque ele experimentou a ira de um incontável número de homens. Cada homem vai experimentar a ira de Deus sobre os seus próprios pecados, mas não é que Jesus experimentou a ira que é pecado de um homem, mas de todos os eleitos. Nem o inferno do mundo, do homem, do ímpio, será assim. Ele não esperou até sentir vontade de estar nessa situação, ou achar isso bom. Não era relevante se isso é bom, isso é horrível. É ignomínia. Da mesma forma, em todas as situações, nosso contentamento busca por nossos deveres. Nosso contentamento, como o que Paulo está dizendo, é porque em cada situação, nós depressa perguntamos, como eu posso obedecer a Deus nessas circunstâncias? Como eu posso administrar essa situação de modo que Deus seja honrado e mostrado como belo, suficiente, paz da minha alma? Então contentamento é amor a Deus, e isso requer humildade e graça. Esses traços não são naturais, por isso Paulo diz, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Em João 14:4, Jesus disse, se me amais, vocês vão guardar os meus mandamentos. Essa é uma declaração bastante direta. Nós amamos, então nós somos levados pelo Espírito a querer, e Ele opera em nós, a honrarmos Cristo. E em cada situação é o que nós queremos, e é isso que nos traz contentamento. Temos um Salvador que fornece descanso para as nossas almas, é o que nós cantamos agora há pouco. Tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde. Você vê, é porque ele era manso e humilde que ele encontrou contentamento na vontade do Pai, mesmo ela envolvendo a ignomínia da cruz. Ele nos leva a nos parecermos com ele. Paulo disse lá em Filipenses 2, não buscando cada um que é do seu interesse, nossos interesses estão focados em Deus. Paulo diz, esse é o caminho do contentamento, como Cristo. Então ele diz, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim, porque eu sou manso e humilde de coração, e encontrarei descanso para as vossas almas. Então o contentamento traz descanso, o descontentamento traz inquietação, ansiedade, medo, e só agora nós podemos olhar para o contentamento do Pai e do Filho, já que olhamos para Ele, podemos olhar a base para o nosso próprio contentamento num outro dia. Mas você vê, nós temos respirado o humanismo secular, queridos. Nós até fingimos que estamos escapando disso, mas o vocabulário do mundo não tem sido só um vocabulário vazio para nós. Na nossa boca, a palavra estressado ou estresse é usada exatamente como o mundo usa. E pior, é usado para sufocar toda a verdade de Deus, tão clara, que parecia ser impossível nós sufocarmos ela com uma expressão. Eu sou uma pessoa muito estressada. Coitado, deve precisar de algum tratamento, de alguma terapia, porque não pode ter descanso, porque não tem o Evangelho. E de fato, todos os sermões, a não ser aqueles que o Espírito está usando para chamar alguém da morte para a vida, mas para nós que estamos sendo edificados, todos esses sermões
são para aqueles que têm uma nova natureza, são habitados pelo Espírito Santo e estão em paz com Deus. Vamos ficar de pé, vamos orar. Come to me, you